Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele que eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, dia 13/8/2024, às 19h03. Estamos aqui começando mais esse estudo da palavra. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade. Deus é fiel e poderoso nas nossas vidas, irmãos. Vamos aqui iniciar mais esse estudo bíblico de toda terça-feira. Mas antes de darmos início aqui, vamos fazer uma breve oração. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Amém? Oremos ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, meu Deus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, para louvar e engrandecer o Seu nome, Senhor, para estar trazendo mais esse estudo bíblico da palavra do Senhor. Queremos aqui, Pai, nessa noite de hoje, contar com a Tua presença, com a doce presença do Teu Espírito Santo, para que o Senhor venha nos ajudando, nos iluminando, nos guiando nesse estudo, e que esse estudo bíblico venha ser bênção para essas vidas que vão estar aí ligadinhos, assistindo, ouvindo, que o Senhor possa estar abençoando e abrindo os olhos do nosso entendimento, e que seja tudo para a Tua glória. É o que nós te pedimos nessa noite, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é fiel e maravilhoso, né? Vamos dar início a mais essa aula. Nós já passamos da metade da lição desse trimestre, né? Realmente passa muito rápido e com certeza Deus vai estar aí falando grandemente aos nossos corações nessa noite de hoje também, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
demos um jeito aqui na internet, né? Eu creio que hoje vai dar tudo certo. Em nome de Jesus Cristo, creio que hoje vai ser uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. Vamos lá dar o início. Então nós já vamos estar colocando aí na sua tela a lição do trimestre e a lição dessa noite de hoje também. Já está aí. Lição número 7, irmãos, tem como tema a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Estamos estudando o livro de Esther. E essa é a lição de hoje, né? A deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Nesse terceiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Glória a Deus. Essa é a lição de hoje e nós já vamos aqui, está indo para o texto áureo. Antes, agradecer minha família que já está aí também, abençoar minha família, agradecer também e abençoar a nossa missionária Raimunda, que já entrou aí na live também, e João Kleber, nosso irmão João Kleber, né? Nosso levita João Kleber está aí também, creio que é o João Kleber, né? Não for o João Kleber, é o Max, mas que Deus abençoe aí a vida de todos, em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do Senhor. Vamos lá para o texto áureo. Texto áureo está em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6, texto áureo. E diz: antes da graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus. Deixa eu só ajeitar uma questão aqui, irmãos, na transmissão. E nós já vamos entrar aqui na verdade prática. Texto áureo já lemos aí, né? Tá na tua tela aí o texto áureo. Agora nós vamos entrar aqui na verdade prática. Verdade prática já está aí também na sua tela. E diz: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Deus tem falado muito ultimamente sobre humildade, né, irmãos? A humildade. E essa humildade que nós precisamos aprender, Jesus falou que nós aprendemos com Ele, né? Jesus ele falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa humildade está nele. E quando nós temos Ele dentro de nós, a presença do Espírito Santo, Ele vai nos moldando, nos ensinando a viver uma vida humilde, irmãos, para que possamos ser abençoados. Nossa irmã Nilde Vila Nova já está aí também. Deus abençoe a irmã Nilde, né? Irmã Nilde gosta muito do estudo, está sempre aí. E é isso mesmo, irmãos. Estudo bíblico é para quem gosta mesmo, né? Para quem gosta, bem-aventurado aqueles que gostam do estudo bíblico, porque nem todos realmente gostam, né, irmãos? Mas quem gosta é um bem-aventurado. Amém, irmãos? Quem ama estudar a palavra de Deus, aprender. Com certeza a Bíblia fala que a palavra de Deus nos faz sábios para a salvação. E aí nós vamos ser abençoados nessa terra e ainda herdar a vida eterna. Leitura bíblica em classe. Estão aí os textos, mas eu coloquei ali para os irmãos lerem na leitura bíblica, lerem o livro de Esther capítulo 1 e capítulo 2, que nos ajuda muito a entender a lição de hoje. Glória a Deus. Já vamos avançar aqui para a apresentação da lição. A apresentação da lição tem 3 objetivos. Primeiro, explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. Segundo objetivo, refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti. E o terceiro objetivo, mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha. E nós já vamos aqui para a introdução, já estamos em aula, irmãos. Vamos para a introdução. Deus abençoe a todos que vão assistir ao vivo. Deus abençoe a todos que vão aí também estar entrando depois. Deus abençoe em nome de Jesus. O estudo sempre é bom, né? Do começo é bom pegar desde o começo, senão a gente fica perdidinho, né? O estudo bíblico. Olha só, introdução. Deus estabeleceu princípios imutáveis, ou seja, princípios que não mudam, né? Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther. A obediente moça judia
que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Deus abençoe nossa irmã Irenilde, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, olha só. Estamos estudando sobre o livro de Esther e hoje nós vamos estudar sobre o tema muito interessante. Hoje nós vamos estudar quando a rainha Vasti perdeu ali o título de rainha e aí o rei teve que procurar outra rainha para colocar no lugar dela. E aqui, como nós destacamos, nós destacamos aqui que Deus, ele é um Deus de princípios imutáveis, ou seja, princípios que não mudam. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E dentre esses princípios que Deus estabeleceu para as nossas vidas, para a nossa vida ser abençoada, existe o princípio da obediência. Desde que Deus criou o homem e a mulher, o ser humano, Deus ele estabeleceu esse princípio do ser humano obedecer a ele para ser abençoado. Deus ele deu a ordem ali, não coma do fruto proibido. Você pode comer de todos os frutos, menos daquele fruto lá. Isso já remetia a quê, irmãos? A obediência. Deus ele criou o homem para ser obediente a ele. Como o homem desobedeceu, já trouxe o pecado, já trouxe maldição para a vida dele. E é assim na minha e na sua vida até hoje, irmãos. A obediência, ela atrai as bênçãos do Senhor. A desobediência, ela afasta as bênçãos do Senhor. A obediência, ela destrava a nossa vida espiritual. A desobediência, irmãos, deixa a nossa vida espiritual travada. Glória a Deus. E para ser obediente, nós temos que ser humildes. Se nós não formos humildes, nós vamos ser orgulhosos. Às vezes nós vamos ser rebeldes. Às vezes nós vamos ser arrogantes. E com isso nós não vamos conseguir obedecer. Nós vamos nos sentir afrontados quando tivermos que obedecer. Mas aí o que acontece? As bênçãos de Deus vai se afastar das nossas vidas. Somente através da obediência é que as bênçãos de Deus se aproximam de todos nós. Nossa irmã Ingrid está aí também, né? Deus abençoe a irmã Ingrid em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do Senhor. Deus ele falou ali no livro de Deuteronômio: eis que coloco diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva bem você e os seus filhos. Então hoje nós vamos ver o contraste entre a desobediência e a obediência. O que a desobediência pode fazer na vida do ser humano e o que a obediência pode trazer de bom para a vida do ser humano. Amém? Vamos falar muito disso. Desobediência e obediência. Nossa irmã Maria Pereira, paz do Senhor, irmã Maria Pereira, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então vamos aqui, irmãos. Já vamos para o tópico 1. Tópico 1. O banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Só para os irmãos se situarem, amém? Estamos estudando o livro de Esther. Quem perdeu as lições passadas, está aí salvo no Facebook, no YouTube. E os irmãos podem estar aí procurando, que é bênção do Senhor para as nossas vidas. Vamos lá. O banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O rei Assuero, filho de Dário. Assuero governou o Império Persa por 20 anos. Reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano do seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes... Não coloquei na tela dos irmãos, espera aí que eu vou colocar agora. Está aí a leitura. Nossa irmã... Tá certo, já falei aqui. Vamos lá. O rei Assuero, filho de Dário. Assuero governou o Império Persa por 20 anos. Reinando desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Então, antes aqui de resumir um pouco da história, irmãos, eu queria só trazer aqui algo também importante sobre a vida do rei Assuero. Esse Assuero, ou Xerxes e Assuero é o mesmo rei, tá bom? Então, esse Assuero, ele governou o Império Persa. Assuero era filho de Dário. Dário era filho de Ciro. Quem acompanhou a lição na semana passada,
aprendeu que o rei Ciro foi um rei levantado por Deus para libertar o povo do cativeiro babilônico. Então, se situando aqui, essa história de Esté, ela se passa 60 anos depois do cativeiro babilônico. Amém? E aí nós chegamos no reinado de Xerxes, o Assuero. O rei Assuero, ele resolveu ali fazer um banquete, uma grande festa, chamou ali várias pessoas para essa festa, né? Várias pessoas importantes para essa festa, várias províncias para essa festa, irmãos. Para quê? Aqui eu destaquei, ó. Qual foi o propósito dele chamar? Olha só. Para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. Viu a motivação do rei? Por que o rei fez esse banquete? O rei fez esse banquete, irmãos, para ostentar. E eu quero trazer aqui algo importante sobre essa questão da ostentação. Nós vivemos uma geração onde é uma geração também, muitas vezes, de ostentação. Hoje em dia, se você for aí acessar as redes sociais, principalmente, você vai ver muita ostentação, irmãos. Ostentar o quê? É mostrar, né? É se mostrar, é querer ser visto, é querer aparecer. Principalmente com coisas materiais. Então nós vivemos uma geração de ostentação. Meu filho, ele gosta de assistir alguns vídeos. E certa vez eu estava observando ali o vídeo que ele estava assistindo, irmãos. E na internet está assim, repleto desses vídeos. Vídeos de pessoas que são chamadas influencers, né? Pessoas que fazem vídeo, são chamadas influencers. E esses influencers, tem muitos vídeos, canais no YouTube, desses influencers que ficam mostrando ali a sua mansão, fica mostrando o seu carrão, fica mostrando o seu dinheiro, o seu poder aquisitivo, e fica mostrando. Eles têm milhares e milhares de seguidores, então eles ganham mais dinheiro ainda mostrando a sua casa, mostrando a sua mansão, ou seja, ostentando. E isso, por que isso é perigoso para a nossa geração, para a geração dos nossos jovens? É perigoso porque pode atrair ali, pode deixar no coração dos nossos jovens, pode ali ser plantado no coração dos nossos jovens a cobiça, né? O desejo de ter também, o desejo ali também, irmãos, pelas coisas materiais, o desejo de enriquecer. Pode ser plantado ali no coração dos nossos jovens, através desses vídeos, a cobiça. Então isso é perigoso. E aí, teve um dia que eu até dei uns conselhos para o meu filho, né, sobre essas questões. Questão da riqueza, do dinheiro, da fama e a questão da ostentação. A ostentação não é aprovada por Deus. Não é pecado a pessoa possuir riquezas. O pecado é a riqueza possuir a pessoa. Não é pecado o homem possuir riquezas. O pecado é a riqueza possuir o coração do homem. No Salmo 62, versículo 10, vai dizer o seguinte: se as suas riquezas prosperarem, não ponhais nela o seu coração. Então, irmãos, a questão da fama, da glória deste mundo é uma questão perigosa. Então, o rei Assuero, ele possuía ali muitas riquezas e ele quis o quê? Mostrar para as outras pessoas. Isso já nos ensina outro princípio também. Irmãos, por mais que nós sejamos abençoados nessa vida, nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado para quem que nós vamos contar a nossa vida, para quem que nós vamos expor a nossa vida, para quem que nós vamos mostrar a nossa casa, para quem que nós vamos mostrar as bênçãos de Deus que tem nas nossas vidas, para quem nós vamos mostrar o que Deus faz nas nossas vidas. Temos que ter um certo cuidado, irmãos, porque nem todos vão querer o nosso bem. E a Bíblia tem alguns exemplos de pessoas também que ostentaram e acabaram trazendo problema. Uma dessas pessoas que nós vamos ler aqui, quero ler junto com os irmãos, colocar aí na tela, que eu vou ler junto com os irmãos aqui. Uma dessas pessoas foi o próprio rei Ezequias, e está aqui a referência Isaías, capítulo 39, versículo 4. A Bíblia conta a história do rei chamado Ezequias. Esse rei também, em certo momento, ele ostentou. E quando esse rei ostentou, o rei também abriu ali as portas do palácio para mostrar o que ele tinha, as suas riquezas, o seu poder aquisitivo. E olha só o que aconteceu. Isaías 39, versículo 4. Diz assim, ó: e disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então olha só o que aconteceu depois, irmãos. Versículo 5. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos.
Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Tá vendo aí, irmãos? E Ezequias também ostentou. Mostrou tudo o que tinha ali. Mas sabe o que aconteceu depois, irmãos? Entraram e tomaram tudo, levaram tudo. Certa vez os discípulos de Jesus também estavam ali encantados com o templo, né? Como o templo era bonito, como o templo era formoso, como o templo de Jerusalém ostentava. Aí Jesus olhou para o templo ali e falou: tá vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então é aquela história, irmãos. Dessa vida, nós nada trouxemos para essa vida e nós nada vamos levar dessa vida também. Então é viver com humildade, ter cuidado com essa questão da ostentação. Porque é igual esses vídeos que às vezes eu observo das pessoas ostentando, mostrando tudo, eu penso, tudo bem, a pessoa hoje tem, mas se amanhã ela não tiver, como é que vai ser? Aí vai acabar a vida dela? Vai acabar a paz dela? Vai acabar a alegria do coração dela? Então, irmãos, por mais que Deus nos abençoe, vamos manter uma vida humilde e ter cuidado para quem a gente conta da nossa vida, para quem a gente mostra as nossas bênçãos. Glória a Deus. É um princípio aqui da palavra do Senhor que nós temos que aplicar nas nossas vidas. Então a intenção do rei Assuero, quando fez aquele banquete, aquela festança, aquela grande festa, foi mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as riquezas. Ostentar. Glória a Deus. Então eu quis aqui frisar um pouquinho para a gente aplicar nas nossas vidas esse ensino. Vamos lá para o subtópico 2. Subtópico 2 está aí na sua tela. Um banquete público, outro exclusivo. Então nós vamos aprender aqui que foram 2 banquetes. Não foi só um banquete não, foram 2 banquetes. Um banquete público, outro exclusivo. Passados os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Susan. Susan, né? O nome certo é Susan. Passados os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Susan, no pátio do jardim de seu palácio. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris, citada por Heródoto em seu livro de história. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Então aqui ficou tranquilo, né? O rei ofereceu um banquete público e a rainha Vasti ofereceu um banquete ali restrito para as mulheres do palácio. Foram 2 banquetes. Pastor William, e o que aconteceu depois? O que aconteceu depois, nós vamos ler agora também. Deixa eu só passar aqui o slide. Olha só, irmãos. E aqui no subtópico 3 vai dizer, ó, o convite à rainha. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, preste atenção nessa parte, ó. Depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. A bebida deixa a pessoa eufórica, né? O coração do rei estava alegre de vinho. Foi quando ordenou que lhe trouxessem a rainha Vasti com a coroa real. Para quê? Para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Percebeu uma coisa aqui, irmãos? Primeiro, o rei fez aquela festança toda para mostrar suas riquezas. E depois ele bebeu muito, ficou alegre de vinho, e aí ele quis mostrar a rainha Vasti também. Para que ele chamou a rainha Vasti? Aqui, ó. Destaque aqui, ó. Para que ele chamou a rainha Vasti? Ele chamou para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura. Ou seja, além do rei ostentar as suas riquezas, ele quis ostentar também a sua mulher. Ele quis mostrar, olha que mulher linda que eu tenho, que mulher formosa que eu tenho. E aí ele mandou chamar a rainha Vasti. Ele tomou essa decisão porque ele tinha bebido, ele estava alegre de vinho. E aí, irmãos, nós podemos também aprender sobre o perigo da bebida, né? O perigo da bebida alcoólica. A maior enganadora da nossa mente, irmãos, é a bebida alcoólica. Bebida alcoólica engana a nossa mente. Irmãos, bebida é um perigo. A pessoa não age no seu estado normal quando está sob o efeito de álcool.
Eu já tive problemas com bebida e eu sei como é que é. Hoje em dia, graças a Deus, Deus me libertou. E eu não tenho, irmãos, a mínima vontade, né? A mínima alegria quando eu lembro dos tempos antigos, assim. E a mínima vontade, irmãos, de triscar mais nenhuma gota d'água, de álcool, né? De álcool, perdão, na minha boca. Porque eu sei quanto que isso já me prejudicou. O efeito da bebida alcoólica muitas vezes faz as pessoas tomarem decisões que elas não tomariam se elas estivessem no seu estado normal. Muitas decisões que a pessoa toma sobre o efeito do álcool, ela não tinha coragem de tomar se estivesse ali no seu efeito natural, né? No seu estado natural, irmãos, normal. Então isso é um perigo. E a Bíblia fala que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher com o Espírito Santo. Muitos podem até pensar assim, pastor William, mas a Bíblia, ela não diz que beber é pecado, ela só diz que é pecado embriagar-se. Irmãos, realmente a Bíblia fala que o pecado é embriagar. Realmente não tem ali um versículo exclusivo onde a Bíblia vai condenar 100% totalmente ali a bebida, não. Até porque tinha pessoas naquela época de Jesus também que tomavam vinho, né, irmãos? Ló tomou vinho. A Bíblia fala para não se embriagar com o vinho. Agora vamos pensar o seguinte, tem várias passagens na Bíblia onde a Bíblia ali, irmãos, onde Deus aconselhou o povo dele a não beber bebida forte. Para quê? Para não trazer problemas. Para Sansão não foi assim? Para algumas pessoas ali do povo de Israel também não foi assim? Aqueles que eram separados de Deus, Deus muitas vezes falava, não, você não vai tomar bebida forte. Para quê? Justamente para evitar problemas. Aí se mesmo assim a pessoa insiste, mas pastor, pecado é se embriagar. Irmãos, a maneira mais segura que a pessoa tem de não se embriagar é não tomar o primeiro gole. Não é verdade? Porque um abismo chama outro abismo. Veja esse rei. Esse rei com certeza começou com uma taça de vinho. Mas uma taça trouxe outra. Quando viu que não, ele se alegrou demais, se empolgou e falou, agora eu quero que traga a rainha Vasti aqui. E quando ele mandou chamar a rainha Vasti, o que a rainha Vasti fez? Recusou o convite do rei. E recusar o convite do rei era uma afronta, irmãos. Olha só, o rei convidou para um banquete, mesmo esse rei estando errado. Mas a rainha, ela tinha que obedecer. Porque obedecer o rei era a regra ali que existia naquela época também, né? E obedecer o esposo também, como até hoje. Tem que ter aquele respeito entre marido e esposa e marido, o homem e o cabeça. Até hoje, irmãos, a Bíblia fala sobre essa questão de submissão. Irmãos, não no sentido de eu mando e você obedece, não. No sentido de papéis que tem dentro da família. Mas ali a rainha decidiu não obedecer ao rei. E aí, existem várias teorias. Alguns dizem que a rainha estava grávida, né? Alguns estudiosos dizem que a rainha poderia estar grávida. Outros dizem até que o rei queria exibir a rainha somente com a coroa, mas queria que a rainha se apresentasse nua diante dos seus convidados, para que eles admirassem a beleza da rainha. Aí talvez você se escandalize com isso. Pastor, como é que é isso? Irmãos, temos que entender que no contexto dessa história, o rei era um rei ímpio. Era um rei pagão, não era cristão. Nosso irmão Hélio Lopes está aí também, né? Deus abençoe o irmão Hélio Lopes, minha filha Suzane Gonçalves. Deus abençoe a Suzane também, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, isso são algumas teorias que existem. A Bíblia não fala. Então, daqui a pouquinho, no outro tópico, nós vamos entender que aonde a Bíblia não fala, nós podemos até conjecturar. Mas nós temos que ter cuidado, irmãos, para não imaginar demais. Porque existem algumas evidências que são chamadas de extra-bíblicas. Ou seja, às vezes não está na Bíblia, mas você vai ali estudar, às vezes um historiador da época, às vezes um historiador que veio depois, às vezes alguns livros ali de historiadores da época, de tradição da época, a tradição, a cultura você vai estudar. Então, são algumas coisas que podem ajudar a gente a entender melhor a palavra de Deus, entender melhor a cultura da época. Então, essas são estudos, ensinos extra-bíblicos. Mas tem ensinos também que são antibíblicos. Os ensinos extra-bíblicos podem acrescentar, mas os ensinos antibíblicos podem confundir. Então, temos que ter cuidado. Não é tudo que a gente ouve, irmãos, que vai ser verdade, não. Né? Então, existem algumas teorias, mas o certo é que a rainha se recusou a aceitar o convite do rei. E esse rei era um rei ímpio. Agora, irmãos, existe um rei, que esse rei é um rei justo,
É um rei perfeito e é um rei santo. Esse rei, que é justo, santo e perfeito, esse rei também nos faz um convite. Esse convite, a Bíblia diz que é um convite para um banquete também, para uma festa, para uma grande festa. A festa de casamento do seu filho. E olha só, assim como a rainha perdeu a bênção por não aceitar o convite do rei, nós também podemos perder a bênção se nós não aceitarmos o convite do rei perfeito. Olha só, vamos ler uma referência aqui, colocar aí na tela para os irmãos. Eu não vou nem explicar essa referência, né, que ela é um pouco extensa, mas eu vou estar lendo aqui e os irmãos acompanhem comigo. Olha só, o convite do rei também aqui, ó. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho. E enviou a seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Continuando aqui. Então diz aos servos: As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Precisa nem explicar esse texto, né? Mas a verdade é que muitos ali recusaram o convite do rei. Muitos começaram ali a achar desculpas para não aceitar o convite do rei e não compareceram ao convite do rei. É diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje o rei sempre está convidando também para esse banquete. Sempre está convidando para essa festa. Mas muitos estão recusando. Muitos ainda estão inventando muitas justificativas, muitas desculpas para não aceitarem o convite do rei, irmãos. E veja que a rainha não aceitou, perdeu a bênção. Se nós não aceitarmos o convite do rei também, perderemos a bênção fatalmente também. Agora, uma coisa interessante que nessa parábola nós lemos. Teve um que até entrou na festa, mas não estava com vestes nupciais. Então veja que nós não podemos estar na presença de Deus também de qualquer maneira, irmãos. Para estar na presença de Deus, nós temos que estar com as nossas vestes santas, vestes limpas, vestes puras. É claro que no primeiro momento, todos nós vamos até Jesus do jeito que nós estamos. Mas Jesus não quer que nós permanecemos do jeito que nós estamos. Ele quer que as nossas vestes sejam limpas, purificadas pelo sangue do Cordeiro. Nossa diaconisa Osmarina, né, está aí também. Deus abençoe diaconisa Osmarina em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, dito isso, vamos prosseguir aqui. Então, só resumindo aqui, a rainha foi convidada, mas recusou o convite. Vamos prosseguir? Aqui no tópico 2 diz o seguinte: Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Ou seja, vai perder ali a coroa, né? A recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para aclarar o sentido do texto escriturístico. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender ao rei. O texto para por aí. Então vamos extrair uma lição dessa parte aqui, ó. O texto para por aí.
como eu falei, o rei errou de um lado, né? De um lado o rei errou, do outro lado a rainha errou também. Então existem várias fontes ali que pode explicar o motivo da rainha não ter aceitado o convite, poderia estar grávida, ou o rei queria mostrar ela ali diante dos convidados, todos bêbados, né? Queria mostrar ela ali nua, sensual, e ela se recusou. A Bíblia não fala exatamente, mas existem algumas fontes que não são bíblicas, mas pode aclarar o nosso entendimento, como explicamos no tópico passado. Agora o interessante que eu marquei aqui, ó, o texto para por aí. Olha, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Aonde a Bíblia não tem voz, nós também não podemos ter ouvidos. Nossa irmã Raimunda perguntou aqui algo. Deixa eu ver aqui a pergunta dela, né? Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar. Pastor, me tira uma dúvida. Em qual parte do livro de Esté que fala que ela tinha que atender nua? Pois é, irmã Raimunda, é isso que nós estamos acabando de explicar aqui, olha só. Na Bíblia, é isso que nós estamos acabando de explicar, olha só. Na Bíblia, não diz que a rainha tinha que atender o rei nua, não. Isso, o que diz, são fontes extra-bíblicas, ou seja, fontes que não são bíblicas, que dizem que naquela época era um costume também, muitas vezes, o rei querer se exibir com as suas mulheres. Muitas vezes elas se apresentavam de uma maneira sensual, e às vezes existem historiadores que chegaram a pensar, né, que ela poderia até mesmo se apresentar somente com a coroa nua, para se amostrar, né, para o rei mostrar como que ela era bonita, sensual, para o rei mostrar a formosura dela. Então são fontes extras bíblicas, são tradições da época, costumes da época, né, histórias levantadas naquela época, que existia essa tradição aí. A Bíblia não diz exatamente, isso são apenas teorias. E uma teoria, ela tanto pode ser verdade, como pode ser mentira. Na Bíblia não diz que ela tinha que se apresentar nua, amém? Apenas essas fontes de estudiosos da época. Deu para entender, missionária Raimunda? E é isso que nós estamos falando aqui, ó. O texto para por aqui. Então, onde a Bíblia não tem voz, nós não podemos ter ouvidos. Existem teorias, mas essas teorias só servem realmente para a gente entender melhor a tradição e a cultura da época. Então essas teorias nós podemos até rejeitar, desprezar, porque isso não vai fazer diferença nenhuma. Glória a Deus. Isso não é o mais importante. Se Deus não mostrou, não deixou isso escrito, é porque Deus, ele viu que nós não precisávamos saber disso. Glória a Deus. Irmã Raimundo entendeu, né? Bênção de Deus. Glória a Deus. Então são historiadores, estudiosos, né, que levantam essas teorias. E eles estudam muito para isso, né? Agora vamos lá, irmãos. Olha, o texto para por aí. Então, onde a Bíblia não tem voz, não podemos também ter ouvidos. E aqui eu quero ler mais uma referência com os irmãos. Olha só que interessante. Essa referência vai até nos ajudar a entender melhor sobre isso. Olha só, Deuteronômio 29, aqui, Deuteronômio 29, versículo 29, olha só o que diz. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Tá vendo aí, missionária Raimunda, que interessante esse texto? Ó? As coisas encobertas pertencem a Deus. Se Deus não queria ali falar o motivo porque a rainha não se apresentou ao rei, isso aí pertence a ele. Então são coisas encobertas, só Deus sabe. Os estudiosos podem até estudar, mas só Deus sabe. Agora, porém, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre. E para que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos? Para que nós cumpramos todas as palavras da lei, ou todas as palavras da Bíblia, né? Tudo que a Bíblia nos ensina. Glória a Deus. Então, tudo aquilo que Deus nos revelou é para que a gente cumpra a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deu para entender, né? Se tiver alguma dúvida aí, os irmãos podem participar, interagir, perguntar. Aliás, irmãos, não deixe de deixar aí sua curtida. Não deixe de deixar. Não se esqueça de deixar aí sua curtida. Deixar o seu comentário também, porque nos ajuda. Ajuda aqui na live. Ajuda o Facebook a entregar a live para mais pessoas também. Para que mais pessoas sejam abençoadas. Não custa nada, é de graça e ainda nos ajuda. Glória a Deus. Vamos lá, vamos para o subtópico 2. A aplicação da lei. Assuero estava de fato sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público
de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos nas leis e no direito dos medos e persas. Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre a sua própria casa? Então, uma coisa que nós temos que aprender aqui também, irmãos. Olha só, o rei, mesmo o rei estando constrangido ali na hora, mesmo o rei estando ali até furioso ali na hora, ele não tomou decisão na hora. Ele não tomou ali a decisão imediatamente, autoritária, não. Isso nos ensina também que nós não podemos tomar decisões de cabeça quente. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão de cabeça quente, nós vamos errar. A Bíblia fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Muitas vezes vamos tomar decisão de cabeça quente e vamos nos arrepender lá na frente. Só que aí o estrago já vai estar feito, né? Muitas vezes, para consertar o estrago, vai dar muito trabalho. E dependendo do tamanho do estrago, tem estrago que nunca mais conserta. Irmãos, tem estrago que nunca mais vai se consertar. É igual muitas vezes a gente caluniar alguém, difamar alguém, inventar uma mentira de alguém. Caluniar alguém, irmãos, ou inventar mentira de alguém, é a mesma coisa de você pegar um travesseiro ali cheio de penas, subir no prédio mais alto que existe, rasgar esse travesseiro e espalhar as penas. E depois, para juntar as penas, você vai conseguir ajuntar as penas depois? Não, né? Então, muitas vezes é isso que acontece. A gente difamar, caluniar, depois que a mentira é espalhada, irmãos, às vezes para consertar depois, muitas vezes não tem nem jeito. Então, o crente, ele não trabalha com boatos. O crente, ele trabalha com fatos. Não dê ouvidos a boatos, irmãos. Existe muita mentira e muita pessoa mal intencionada também que calunia as outras. Amém? Então, olha só. O rei não tomou aquela decisão ali de forma intempestiva, não tomou a decisão de cabeça quente, mas depois ele consultou os sábios. Muitas vezes, para a gente tomar uma decisão também, é sempre importante a gente tomar conselho com alguém mais sábio, com alguém mais experiente, com alguém mais vivido do que nós, porque aí nós vamos ter menos chance de errar, meus irmãos. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas é claro que nós não vamos pegar conselhos com qualquer um. A Bíblia fala para a gente não seguir o conselho dos ímpios. Às vezes nós vemos cristãos crentes. Às vezes nós vemos crentes ficando com raiva do homem de Deus, ficando com raiva da mulher de Deus, por causa de alguma palavra de conserto, alguma palavra dura, alguma palavra de exortação. Fica com raiva do homem e da mulher de Deus, mas vai pegar conselhos com os ímpios. E aí, muitas vezes, a pessoa até gosta do conselho dos ímpios. Porque o conselho dos ímpios, muitas vezes, irmãos, é aquele conselho que vai agradar o nosso coração. A palavra de Deus nem sempre vai agradar o nosso coração. Muitas vezes a palavra de Deus vai nos cortar como uma espada. Por exemplo, no mundão. No mundão, se uma pessoa briga com a mulher, olha só, se a pessoa briga com a mulher e chega, vamos supor que ele chega ali na roda dos escarnecedores. Aí ele conta a história de, eu briguei com minha mulher é muito chata, minha mulher é enjoada. Qual vai ser o conselho dos ímpios? Larga essa mulher pra lá, moço. Vamos curtir, vamos conhecer outras mulheres por aí. É o conselho dos ímpios. Às vezes um jovem, né, tá com a cabeça ali ainda meio fraca, não tem muito entendimento, muita sabedoria. Aí vai falar, minha igreja é assim, minha igreja, ela prega conserto, minha igreja tá me oprimindo. Às vezes tem até isso, né? A igreja é isso, a igreja é aquilo, ou o pastor, o irmão, aí vai pegar conselho com o coleguinha, vai pegar conselho com o amiguinho e com a amiguinha. Aí o que o amiguinho e a amiguinha ímpio vai falar? Nós temos é que viver nossa vida, nós temos é que curtir a vida. Esse negócio de igreja aí. Então, irmãos, temos que ter cuidado, né? O rei, ele foi pegar conselhos com os sábios. Sábio é aquele que vai acrescentar coisas boas nas nossas vidas, não coisas ruins. O verdadeiro amigo é aquele que te leva para perto de Jesus. E aqui no finalzinho diz assim, Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre a sua própria esposa? Então olha a situação que o rei ficou. Olha a situação que o rei ficou, irmãos. O rei tinha sido desmoralizado.
na frente de vários convidados. Como que o rei ia ter autoridade no império se ele não estava tendo autoridade com a sua esposa? Como que ele ia governar o império se ele não estava conseguindo governar a sua própria casa? E aí nós temos um texto da Bíblia que é muito importante para as nossas vidas nesses dias de hoje também. Olha só esse texto que está aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Diz assim, ó: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É forte, né? Se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, os irmãos que estão nos ouvindo aí, eu quero trazer algo importante para as nossas vidas nos dias atuais. Nem todos que dizem Senhor, 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 irmãos, entrará no reino dos céus. Nem todos que pregam a palavra, falam da palavra, irmãos, têm autoridade e têm testemunho para estar ensinando a palavra, não. Às vezes, a pessoa pode estar ensinando sobre casamento, mas às vezes é um adúltero, às vezes é um fornicador, às vezes é um imoral. E está ali muitas vezes nas igrejas, com o microfone na mão, ensinando sobre casamento, ensinando sobre relacionamentos, ensinando sobre santidade. Mas muitas vezes, no oculto, pode ser um adúltero, pode ser um infiel, pode ser um imoral. Prosperidade. Às vezes a pessoa está ensinando sobre prosperidade, irmãos, mas vive aí querendo arrancar dinheiro dos outros, querendo ganhar dinheiro dos outros. Não se preocupa com as almas, só se preocupa com a lã das ovelhas. E às vezes vive uma vida miserável e quer ensinar sobre prosperidade. Às vezes a pessoa quer ensinar sobre prosperidade, mas é um infiel. É uma pessoa que não entrega o seu dízimo. É uma pessoa que não oferta. É uma pessoa que quer ganhar algo pregando a palavra do Senhor. Então, temos que ter cuidado. Cuidado com os falsos profetas, que estão ali em pele de cordeiro, mas na verdade são lobos devoradores. Então essa questão aqui é só para dar alguns exemplos. Como que nós vamos ensinar a igreja, ou até administrar a igreja, governar a igreja, se a gente não tiver governo sobre a nossa própria casa? Então aqui entra a importância de nós respeitarmos os papéis. A Bíblia fala que a mulher, que o homem é o cabeça da casa, a mulher ela tem que ser submissa, e nós já ensinamos várias vezes a questão de submissão. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente repete de novo. A questão de submissão não é a questão de o homem manda e a mulher obedece, não é isso, irmãos. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Deus deu uma missão para o homem e a mulher está debaixo da mesma missão. Isso é submissão. Por isso o nome, ó, submissão. É igual a um exército. O comandante do exército recebe uma missão e os seus soldados estão ali debaixo da mesma missão. O exército não guerreia entre si. O exército, eles colaboram entre si. Na casa também tem papéis diferentes. Por que o homem é o cabeça? O homem é o cabeça porque ele é o principal provedor. Se faltar o alimento em casa, se a conta de luz atrasar, a conta de água atrasar, o principal responsável é o homem. Porque a mulher, ela é ajudadora. O principal provedor é o homem. Deus criou ali primeiro Adão. Deus deu uma missão para Adão, cuidar do jardim e não comer do fruto. E depois Deus criou a mulher. A ordem primeiro foi para o homem. Depois Deus criou a mulher. Criou a mulher para ser o quê? Ajudadora do homem. É igual na igreja. A igreja não pode inverter o papel. Os papéis não. O pastor é o anjo da igreja e a mulher é a auxiliadora do pastor. A mulher com seus dons, com seus talentos, com suas aptidões, né? Para cuidar da igreja ali também, cuidar do culto. Mas o homem é o responsável principal. O pastor é o anjo da igreja. O principal responsável, porque se a igreja desandar, a culpa principal é do anjo. Irmãos, e não pode inverter os papéis. A mulher querer ter autoridade sobre o marido, querer mandar no marido, querer que o marido se sujeite ali, está invertendo os papéis. Amém, irmãos? Está invertendo os papéis. E quando inverte os papéis, vai dar errado. A mulher, ela tem o papel de ser ajudadora e ser a mulher sábia da casa. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola destrói. Irmãos. Então o homem, até pela sua estrutura biológica também, o homem é o principal provedor e protetor. Os papéis não podem ser invertidos. E como eu falei, não é uma questão de mandar e um manda e outro obedece, não é essa questão. É a questão dos papéis que tem que ser
obedecidos, seguidos. Porque Deus é que criou esses princípios. Veja muitas vezes que às vezes os papéis estão ficando invertidos e isso traz confusão espiritual. Às vezes a mulher começa a ser a principal provedora da casa. É claro que pode ter situação que o homem perde o emprego, vai ter que achar outro emprego, aí a mulher está ajudando ali, isso é bênção de Deus. Mas se inverter os papéis, isso vai começar a trazer confusão espiritual, isso vai começar a trazer brigas, isso vai começar a trazer desentendimentos e pode trazer divórcio e separação. Então a importância de respeitar os papéis, amém, irmãos, que tem dentro do casamento. Dito isso, nós já podemos aqui avançar. Vamos lá, a sentença de Vasti. Examinando o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Então, olha só, vamos só comentar isso aqui rapidinho. Liderança pressupõe responsabilidade. Nós não podemos querer só os cargos. Junto com os cargos vem também os encargos. Como eu falei, o homem é o principal provedor e o principal protetor. Mas isso impõe também o quê? Uma responsabilidade a mais para o homem. O homem tem uma responsabilidade a mais. O homem tem a responsabilidade de amar sua esposa e dar até sua vida por ela, assim como Jesus deu para a igreja. Então veja a responsabilidade do homem. Na igreja também é assim. Liderança pressupõe responsabilidade. Às vezes as pessoas aceitam o cargo na igreja, mas não aceitam os encargos. Mas a pessoa é ungida, é separada, é consagrada. A obreiro, evangelista, diácono, pastor, seja o que for. Aceita ali o título, mas não aceita as responsabilidades. Até tem o título, mas não exerce as responsabilidades. Então, antes de aceitar um cargo, você tem que entender também que esses cargos vão ter também encargos. No casamento também é assim. Casar é bom, né? Todo mundo sonha em casar, mas sabe que o casamento também vai trazer responsabilidades. Ah, eu quero ter filhos. Tem muitas pessoas que pensam, eu quero ter filho. Eu quero ter um filho e quero ter um filho. Saiba que vai ter responsabilidades também. Eu, quando era novo, também pensava assim. Comecei a namorar com minha esposa, falei, não, eu quero é um filho. Irmãos, tinha responsabilidade pra nada, mas queria ter filho, porque achava bonito. Né, irmãos? Então, junto com a bênção, junto com a liderança, junto com as bênçãos que tem na família, também vem o quê? As responsabilidades. Vem também os encargos. Na igreja, na família, na sociedade, no trabalho, em todo lugar. Não é só ter as bênçãos, mas também vem as responsabilidades para as nossas vidas. Dito isso, já podemos avançar aqui. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão aos seus maridos e aos seus olhos. Aqui um dos sábios disse isso. Olha, esse mau exemplo que a rainha deu aí, esse mau exemplo aí, muitas mulheres vão ver isso aí também e pensar, se nem a rainha obedece o rei, por que eu tenho que obedecer o meu marido? Era perigoso, irmãos, a nação ali se desandar, né, por causa de um mau exemplo. E aqui continua. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. Tá vendo? As mulheres, era perigoso as mulheres não obedecerem mais os maridos. Porque o rei era a principal referência daquele povo. O rei era a referência máxima de todo o povo. E aqui continua. O conselho de Memucã agradou a Assuero e aos seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. A deposição de Vasti. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da sua própria casa. Aquilo que nós já falamos, né? Se não tiver governo sobre a própria casa, como que vai liderar? Né? Em todas as áreas da vida. Agora veja o que aconteceu com Vasti. Vasti recusou o convite do rei. Vasti perdeu a bênção. E uma coisa que nós temos que entender: se nós rejeitarmos a bênção do rei, a bênção vai para outro. Com Deus também é assim, irmãos. Se nós rejeitarmos a bênção de Deus, o outro vai chegar lá e vai tomar posse da bênção. Vamos ler aqui um versículo? Olha só esse versículo que nós queremos ler aqui da palavra de Deus. Olha, Mateus 25, versículo 28 e 29. Olha o que diz aqui. Aqui fala da parábola dos talentos. Teve aquele que enterrou o talento, né? Ou seja, não quis a bênção. Aí olha só o que diz aqui. Ó.
Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Tá vendo, irmãos? Então, ou seja, aquele que tem será dado mais. Aquele que quer a bênção do Senhor. Irmãos, presta atenção numa coisa. Aquele que quer a bênção do Senhor terá cada vez mais bênção. Mas aquele que rejeita a bênção do Senhor, até aquilo que tem será tirado. Até o que não tem será tirado, falou aqui, né? Ou seja, a pessoa até pensa que tem, mas não tem, porque nada é nosso. Mas até o que não tem será tirado, irmãos. Então veja, nós vamos aprender algo com o livro de Esté, que é um princípio do seguinte também. Se um não quer, Deus levanta outro. Eu creio que nas próximas lições nós vamos aprofundar nisso. Quando um não quer, Deus levanta outro. Isso é um princípio também da palavra que nós vamos aprender no livro de Esté. Não foi o ser humano que inventou isso. Então vamos aqui avançar. Último tópico já está aí na sua tela. Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. Olha só, Esther, a judia que se torna rainha em terra estranha. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Assim, no ano 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Olha só, irmãos. Assuero decidiu escolher a nova rainha. Agora, essa questão de escolher aqui, nós temos que prestar atenção numa coisa. Tudo isso que está acontecendo foi permitido por Deus e usado por Deus na sua soberania. Deus usou toda essa situação para levantar Esther como rainha. Aos nossos olhos humanos, foi o rei que escolheu a rainha. Mas pelos olhos espirituais, tudo isso já estava sendo preparado por Deus para que Esther fosse a escolhida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala em Romanos 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, irmãos, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então até mesmo o erro do rei, o erro da rainha, tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo era providência de Deus. Deus, ele sempre vai ali criar situações para abençoar o seu povo. Ele sempre vai criar situações para levantar os seus escolhidos e para abençoar os seus escolhidos. Até aquilo que era para ser uma maldição, até aquilo que era para ser errado, Deus ele nunca perde o controle da história. Tudo isso estava sendo uma provisão de Deus na vida de Esther também. Então aquilo que é para ser seu, vai ser seu. Apenas continue obedecendo. Quando eu falei que nós íamos fazer aqui um paralelo entre a desobediência e a obediência, nós temos que entender uma coisa. A rainha Vasti desobedeceu o rei, mas Esther, ela tinha um primo, e esse primo chamava Mardoqueu. Esther, a Bíblia vai dizer que Esther sempre obedeceu esse primo. Mardoqueu criou ela como se ela fosse filha dele. Adotou ela, né? Mas era prima dele, Mardoqueu era primo dela, né? Só que Mardoqueu criou ela como filha. E a Bíblia diz que ela sempre obedeceu Mardoqueu com humildade. Nós estamos falando aqui hoje de humildade e de obediência. Veja que a humildade e a obediência abençoou a rainha Esther. Muitas vezes falta isso na igreja. Às vezes falta isso para nós cristãos. Humildade e obediência para sermos abençoados. E aqui, nós já vamos avançar. É claro, né, irmãos, que nem todos. Graças a Deus tem gente que entende a palavra do Senhor. Graças a Deus tem gente que entende o princípio da palavra e são pessoas humildes e pessoas que obedecem são as pessoas mais abençoadas que tem na presença de Deus. Aqui, subtópico 2 diz, o universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo.
Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. Como eu disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Olha só, irmãos, essa frase aqui. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. Você que está aí acompanhando esse estudo, você que vai acompanhar esse estudo, não sei que situação tem te preocupado ou até te deixando muitas vezes ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada, receoso ou receosa. Saiba de uma coisa. Deus, ele não esquece nenhum detalhe e ele cuida de tudo. Deus está cuidando da minha e da sua vida. Deus está cuidando de toda a situação que você coloca nas mãos dele e até situações que você nem imagina. Quando você está na obediência e na humildade, Deus ele vai criar situações para te abençoar. Amém? Dito isso, já podemos aqui avançar e nós vamos para o último subtópico. A obediência de Esther. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Prestou atenção aí, irmãos? Mesmo sem entender, Esther obedeceu. É isso que nós temos que fazer também nas nossas vidas. Mesmo sem entender, nós temos que obedecer. Às vezes nós não entendemos certas coisas, mas ainda assim temos que obedecer. Aqui continua. Ela não exigia explicação para obedecer. Cumpridos os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther. Olha só que importante também. Ela não exigiu explicação para obedecer. Às vezes nós queremos exigir explicação de Deus, né? Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus, por que essa luta? Deus, por que essa prova? Irmãos, nós temos que mudar. No lugar de perguntar por quê, nós temos que perguntar para quê. Não temos que ficar exigindo explicação para obedecer. Nós temos apenas que obedecer. E aqui continua dizendo, ó, cumpridos os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther. Continue na humildade e na obediência que vai chegar a sua vez também. Assim como chegou a vez de Esther, vai chegar a nossa vez também, irmãos. Aqui diz, ó, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele a graça e a benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez a rainha em lugar de Vasti. Amém, irmãos? Lindo, né? Muito lindo. O rei amou Esther mais do que todas as outras. E olha que o rei ele poderia ter todas as mulheres que ele quisesse. As mulheres mais lindas ali ele podia ter. Mas vai dizer que o rei amou Esther mais do que todas as outras. Esther achou graça aos olhos do rei. Irmãos, nós achamos graça também aos olhos do nosso Deus. E quando nós achamos graça aos olhos do nosso Deus, aos olhos do rei, o rei nos ama também, irmãos, mais do que tudo neste mundo. Mais vale uma alma para Deus do que o mundo todo. Uma coisa interessante, ali não se exigia etnia, podia ser pessoas estrangeiras também. Mas quando a pessoa era escolhida para estar ali entre as candidatas a ser rainha, irmãos, a mulher ela passava ali por um processo de preparação de 6 meses a 1 ano. Ela ficava se preparando ali de 6 meses a 1 ano. A Bíblia diz que depois de 6 meses Esther foi à presença do rei. E como que ela se preparava? Como que as mulheres eram preparadas? As mulheres eram ali, tomavam banho, né? Tomavam banhos. As mulheres ali, elas recebiam muita unção de óleo, de mirra, de especiarias, de perfumes. Elas recebiam as melhores roupas, os melhores banhos, eram perfumadas. Recebia ali o cuidado, né, realmente de rainha. Ela era adornada, ela era ataviada. Para quê? Para entrar na presença do rei. É assim na minha e na sua vida também, irmãos. Deus, quando nos escolheu, ele não fez acepção de pessoas. Ele escolhe os estrangeiros, ele escolhe todos também. Então, quando nós vamos para a presença do rei, nós vamos como nós estamos, como nós somos. Mas nós não podemos nos apresentar diante de Deus, diante do rei de qualquer maneira.
Assim como ela tomava um banho caprichado, se ataviava, se arrumava, se perfumava, se adornava, assim é a igreja de Jesus também. A igreja de Jesus tem que se limpar. A igreja de Jesus tem que se arrumar. Tem que vestir vestes lindas, vestes novas. São vestes de santidade. Porque nós não podemos entrar na presença do rei de qualquer maneira. E aí o rei amou a rainha Esther mais do que todas as outras. Jesus, ele amou a igreja mais do que o mundo todo também. Mas a igreja tem que estar se preparando para o rei. Para entrar na presença do rei e entrar na presença do rei preparada. Amém, irmãos? Dito isso, já podemos aqui concluir a lição. A conclusão já está aí na sua tela. Diz assim: Esther havia chegado ao posto em que no tempo oportuno seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Outra lição que nós aprendemos aqui. Deus, ele nos levanta não somente para sermos abençoados. Deus nos levanta também para cumprirmos um propósito. Deus nos abençoa não é só para a gente ser abençoado e cheio de bênção, não. Não, irmãos. Deus, ele nos levanta também para a gente ser um canal de bênção. Para a gente cumprir o propósito dele nessa terra. Não é só para conseguir bênção de Deus, não. É para sermos abençoadores. E aqui fala no tempo oportuno. Não é no nosso tempo. Não é do nosso jeito. Não é igual nós pensamos, não. É no tempo oportuno, é no tempo de Deus. E olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Vou deixar aqui o último versículo. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Falamos aqui de tempo oportuno, né? Olha o que diz em Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tá vendo, irmãos? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quero encerrar dizendo isso, irmãos. Apenas obedeça, apenas seja humilde, apenas atenda o chamado do rei, que no tempo oportuno nós vamos ser bastante abençoados e usados pelo rei também nessa terra. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Essa foi a lição de hoje, né? Lição número 7, a lição de hoje. Te espero na próxima lição e a lição vai ter como título A Resistência de Mardoqueu. A resistência de Mardoqueu, amém? Senti falta de alguns irmãos aqui hoje do ministério, né? Creio que pode ter tido alguns imprevistos aí, mas em nome de Jesus, depois os irmãos estudam aí. E não se esqueça, irmãos, divulgue esse estudo também. Quero até mandar um alô, rapidamente aqui, mandar um alô pro Denilson, meu amigo Denilson. Domingo a mãezinha dele foi lá, né? Nossa irmã Maria, a mãezinha dele foi lá no ministério. E a mãezinha dele, no final do culto, falou uma coisa que alegrou meu coração. A mãezinha dele falou: pastor, meu filho ficou ouvindo suas pregações. Meu filho ficou ouvindo, acho que ela não sabia onde era, né? Eu não sei, é nas internet, nesse negócio das internet aí. Eu falei, é no YouTube, no Facebook. E ela falou, meu filho fica ouvindo e ele gosta muito das pregações, dos ensinos. E ela falou assim, ó, ele fica ouvindo e fala, ó, isso aqui é meu amigo, é o William, olha só como Deus é maravilhoso. Então isso alegrou meu coração porque ele é meu amigo desde a infância, né? Desde a infância. Então as lives que ficam gravadas, salvas no YouTube e no Facebook, alcançam vidas, irmãos. E isso é bênção do Senhor. Então divulgue o estudo também, né? Para pessoas que gostam da palavra do Senhor também. E com isso, mais e mais vidas vão estar sendo abençoadas para a honra e para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou estar abençoando sua vida agora. Receba a bênção do Senhor aí na sua casa. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, seu casamento, sua família, seu trabalho, fruto do seu trabalho. Deus abençoe todas as áreas da sua vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. E que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo. E em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Obrigado a todos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais
andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.